A Transnistria é apenas uma faixa de terra esquecida, mas suas tensões geopolíticas podem reescrever o mapa da segurança na Europa. Enquanto alguns acreditam que devolver essa região poderia trazer paz para os países bálticos, outros veem isso como um convite à vulnerabilidade para a Rússia. O que realmente está em jogo? A resposta pode surpreender você. A busca por uma paz sólida e duradoura é um desafio que exige mais do que meros compromissos temporários ou medidas paliativas. A história está repleta de exemplos de tratados que falharam por dependerem excessivamente de intervenções externas ou apoios instáveis. Um caso emblemático é o tratado que encerrou a Guerra do Vietnã na década de 1960, cuja fragilidade resultou em sua rápida dissolução. Esse cenário nos ensina que pactos realmente eficazes devem ser construídos com base em interesses mútuos e soluções que permaneçam viáveis ao longo do tempo. Hoje, essa lógica se aplica diretamente às negociações envolvendo a Rússia e a OTAN. A influência russa sobre territórios como a Transnistria vai além de questões geográficas. Esses espaços desempenham um papel estratégico na manutenção de sua segurança e na contenção de potências ocidentais. Para Moscou, a presença da OTAN e da União Europeia próximas às suas fronteiras representa um risco constante. Nesse contexto, qualquer acordo de paz precisa oferecer garantias sólidas, como a criação de novas zonas de segurança ou a obtenção de vantagens geopolíticas que justifiquem a devolução de territórios. Sem isso, a Rússia dificilmente cederá. As negociações globais, no entanto, não dependem apenas de territórios. O papel das lideranças internacionais é decisivo nesse processo. Líderes como Donald Trump são frequentemente apontados como potenciais mediadores de diálogos complexos, dada sua postura assertiva e estilo de negociação. Durante sua administração, muitos observadores notaram que as ações militares russas foram mais contidas, o que alimenta a expectativa de que sua possível volta ao poder possa trazer maior estabilidade com os conflitos internacionais. Contudo, o cenário político e econômico atual é muito mais polarizado e desafiador do que era em 2016, o que torna qualquer prognóstico incerto. A alternância de poder nos Estados Unidos, por sua vez, continua sendo um elemento central no equilíbrio global. Há quem veja administrações conservadoras como mais eficazes em projetar força e liderança no cenário internacional, enquanto governos progressistas enfrentam maior resistência em se afirmar. Essa percepção, consolidada ao longo de décadas, molda não apenas a política externa americana, mas também as dinâmicas das relações entre potências globais. Um exemplo que ajuda a entender a complexidade de pacificar regiões em conflito pode ser encontrado no cotidiano de Salvador, na Bahia. Estabilizar uma cidade já organizada é um desafio totalmente diferente de transformar uma área marcada por violência em um lugar de convivência pacífica. No cenário global, o princípio é semelhante. Conflitos enraizados exigem soluções inovadoras, consistentes e que ataquem diretamente as causas estruturais das tensões, e não apenas seus sintomas. No cenário europeu, a liderança de Volodymyr Zelensky tem sido objeto de intensos debates e críticas, especialmente em relação à gestão da guerra na Ucrânia. Desde os primeiros dias do conflito, decisões como a proibição da saída de homens do país demonstram a tentativa de manter a força militar ucraniana ativa. No entanto, essas medidas trouxeram consequências sociais significativas, como a separação de famílias e o aumento da pressão sobre as mulheres que, ao lado de crianças, buscam abrigo em outros países. O êxodo em massa de refugiados gerou uma sobrecarga nos sistemas sociais e econômicos dos países vizinhos, revelando as dificuldades enfrentadas pela União Europeia para lidar com uma crise humanitária de tamanha magnitude. A guerra também evidenciou a complexidade de alinhar os interesses internos de cada nação europeia com as demandas coletivas do bloco. Enquanto algumas economias, como a da Alemanha, hesitam em adotar sanções mais severas devido à dependência energética da Rússia, outras, como a Polônia, defendem uma postura mais rígida. Essa disparidade de posicionamentos dentro da União Europeia reflete a dificuldade de encontrar um consenso em meio a um cenário de guerra prolongada, onde os custos humanos, financeiros e políticos se acumulam rapidamente. No plano global, as discussões sobre o fim do conflito variam entre otimismo e ceticismo. A ideia de encerrar
encerrar a guerra em menos de 90 dias é frequentemente vista como ambiciosa, mas não completamente fora de alcance. Analistas sugerem que uma mudança no governo americano, com uma postura mais firme, poderia redirecionar os rumos do conflito. A influência dos Estados Unidos no equilíbrio de poder global continua sendo crucial, não apenas como fornecedor de recursos militares e financeiros para a Ucrânia, mas também como articulador de alianças estratégicas. Decisões tomadas em Washington têm um impacto direto na postura da OTAN e no comportamento de outras potências globais, como a China e a Índia. Ainda assim, a construção de uma paz duradoura na Europa exige mais do que simples cessar-fogo. Para a Rússia, abrir mão de territórios ocupados sem garantias concretas de segurança seria politicamente inviável e estrategicamente arriscado. Moscou enxerga essas regiões como barreiras defensivas cruciais contra a influência ocidental. Por outro lado, para a OTAN e os países europeus, aceitar acordos que perpetuem focos de instabilidade seria igualmente insustentável. A história recente demonstra que conflitos mal resolvidos tendem a se reacender, colocando em risco a estabilidade regional e global. A Transnistria, uma região localizada na Moldávia, exemplifica esses desafios. Desde o colapso da União Soviética, esse território permanece em uma espécie de limbo político, funcionando como um lembrete das dificuldades em resolver disputas históricas. Para muitos, a Transnistria simboliza o risco de deixar questões complexas sem solução definitiva. Apesar de ser uma área de baixa relevância econômica e populacional, sua importância estratégica a transforma em um ponto de tensão entre a Rússia e o Ocidente. Além disso, a construção de uma paz sustentável na Europa requer um entendimento mais profundo das dinâmicas locais. Não se trata apenas de traçar fronteiras ou negociar concessões. É necessário enfrentar os problemas estruturais que alimentam as disputas, investir em infraestrutura, reconstrução econômica e mecanismos que promovam a integração regional são passos essenciais para evitar que conflitos semelhantes surjam no futuro. Sem esses elementos, qualquer acordo de paz corre o risco de ser temporário, perpetuando o ciclo de tensões e instabilidades. A guerra na Ucrânia, portanto, não é apenas um conflito regional, mas um reflexo de uma ordem internacional em transformação. Ela revela as fragilidades de instituições globais e expõe os limites da cooperação internacional em tempos de crise. A possibilidade de uma solução duradoura depende de negociações que vão além dos interesses imediatos e considerem o impacto a longo prazo para todas as partes envolvidas. Em um cenário de polarização crescente, alcançar esse equilíbrio é, sem dúvida, um dos maiores desafios do nosso tempo. Paralelamente, os efeitos dos conflitos globais transcendem o campo político e têm repercussões diretas na economia. A volatilidade dos mercados financeiros demonstra o impacto da incerteza internacional, enquanto ativos digitais, como as criptomoedas, ganham espaço como alternativas às tradicionais formas de armazenamento e transferência de valor. O Bitcoin, em particular, é cada vez mais visto como uma opção de proteção em tempos de instabilidade. Empresários visionários como Michael Saylor apostaram na transformação de suas corporações em grandes portfólios de criptomoedas, buscando capitalizar sua valorização futura. Apesar disso, a natureza imprevisível desses ativos continua gerando debates sobre sua capacidade de atuar como refúgio seguro em crises econômicas. O futuro do cenário financeiro e político global continua incerto. Enquanto líderes mundiais debatem formas de resolver conflitos e estabilizar economias, as populações acompanham essas movimentações com esperança e preocupação. Em um mundo em constante transformação, a busca por segurança e estabilidade permanece como o objetivo principal, mesmo diante de um horizonte cada vez mais imprevisível.